no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, vai nos falar da cura do filho do oficial do rei. Quando Jesus ele vinha da Samaria para a Galileia, um oficial fica sabendo que Jesus estava vindo. E ele estava com um filho enfermo em Cafarnaum. Ele vai dizer que o filho dele estava à beira da morte. Mas ele procura Jesus. Quando chega até Jesus, ele fala: Jesus, desce até a minha casa, né? Desce até Cafarnaum, encontra meu filho, porque ele está enfermo. E Jesus ele fala: se você não ver, né? Se você não ver os sinais, as maravilhas, você não vai crer. Porém, ele fala: Jesus, desce depressa, porque meu filho vai morrer. E aí Jesus vai em paz, que o seu filho está vivo. E naquele momento ele ouve o comando do Senhor, ele crê que o filho dele está vivo e ele vai depressa ao encontro do filho dele. Vocês percebam que ele não viu o milagre acontecer, ele não viu seu filho ser curado primeiro, não, ele creu nas palavras do Senhor e logo após ele viu seu filho ser curado. E o que é que Jesus estava falando? Que na nossa vida às vezes é assim, se a gente não vê os sinais, se a gente não vê os milagres, primeiro a gente não crê. A gente só crê naquilo que nossos olhos mostram. Mas aquele homem, mesmo ele não sendo ali judeu, porque ele era um romano, né? Ele fazia parte ali do Império Romano, né? Ele servia os romanos. Então, creio eu que ele era um romano. Jesus, só sempre cai quando eu tô gravando o vídeo, tá repreendido. E aí vocês percebam que ele crê, mesmo ele não vendo com os olhos carnais, mas ele crê porque ele sabia dos milagres, dos feitos que Jesus havia feito. Então ele teve fé que Jesus poderia fazer aquele milagre. E ali ele ouve, né, aquele comando do Senhor e ele vai até o filho dele. Ele desce ali para Cafarnaum para encontrar o filho dele, porque eu creio que ele, no coração dele, ele falou: não, se ele falou, meu filho está vivo. Porque se ele não tivesse crido, né, ele poderia ter ficado ali insistido, ou a Bíblia poderia ter falado que ele poderia ter saído dali do atalho de médicos, mas não, ele vai ao encontro do filho, assim como Jesus falou. E é lindo que na metade do caminho, né, que ele tá vindo para Cafarnaum, que era cidade distante, vieram 2 servos dele, veio ao encontro dele e falou: olha, teu filho está vivo. Creio que aqueles servos vieram correndo, né, porque ele deve ter saído de casa muito angustiado, né, em busca de um socorro, de uma ajuda. E ali os servos: não, vou lá avisar ele, né, que quando acontece algo na nossa família, a gente quer logo avisar os próximos, né, a gente quer logo avisar quem precisa saber no momento da cura ou de algo pior. E ali os servos chegam para ele e falam: não, o seu filho está vivo. E ali ele se lembra do que o Senhor tinha falado, né, da conversa que ele teve com o Senhor no dia anterior. Ele se lembra de tudo que o Senhor tinha falado para ele. E ali ele fala: que hora você deu isso? Que hora que o meu filho ele melhorou? Porque o filho ele estava em casa, estava à beira da morte, estava queimando em febre. E aí eles falam: olha, o seu filho melhorou na tarde, no finalzinho da tarde ontem. E aí ele se lembra que foi no exato momento em que ele estava conversando com o Senhor e que o Senhor liberou a palavra de vitória na vida daquele homem. E é lindo que aquele homem, ele reconhece que o Senhor foi quem fez o milagre, e a Bíblia vai dizer que ele e a casa dele todinha se renderam ao Senhor e então começaram a crer e a servir ao Senhor, porque eles abraçaram essa fé, ou seja, a fé cristã, né? A fé ali de Jesus, de servir ao Senhor, de reconhecer o Senhor como o único Senhor Salvador da vida deles. Então o Senhor, ele faz. Então a fé daquele homem trouxe não só cura para o seu filho, trouxe não só vida para o seu filho em carne, como trouxe vida espiritual também. Aquela família toda foi salva, né? Creio eu que eles estão, né, ao lado do Pai neste momento, porque eles creram ali no Evangelho, e eu creio em meu coração que até o fim da vida deles foi assim, servindo ao Senhor. E não é diferente na minha nem na tua vida. O Senhor, ele tem essas coisas lindas para fazer na minha vida, na tua vida, se a gente crê. Aquele homem, ele não viu seu filho ser curado primeiro para depois ele crer. Não, ele fez ao contrário, ele creu primeiro com os olhos da fé, né, com a única palavra do Senhor. Ele creu primeiro e depois ele viu, e a família dele toda foi curada, foi sarada, foi liberta, né, e passaram a servir ao Senhor, ao Rei dos Reis, né? Ele passou a servir ao Rei dos Reis. Então creia que o Senhor, ele vai fazer uma grande obra na sua vida e na sua família. Às vezes a gente precisa de alguns sinais, né? A gente precisa ver
pequenos sinais para a gente crer que algo maior vai acontecer. Mas perceba que o maior milagre somos nós, né? Eu creio assim que o maior milagre somos nós. Nós estamos aqui vivos, de pé, né? O Senhor, Ele confiou em nós algo grande. Ele colocou em nossas vidas algo grande, nos capacitou, Ele nos deu responsabilidade e nós estamos aqui, né, de pé, fazendo a obra dEle, mesmo com pouca força, não negamos o nome do Senhor. Então, isso que importa, o maior milagre é você, é a sua vida, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor te visitou essa manhã. Então, o maior milagre é você. E os demais milagres vão acontecer no tempo certo. Somente creia que o Senhor está no comando, Ele está no comando da sua vida e tudo vai dar certo. E o maior milagre já aconteceu, já está acontecendo. Os demais virão, se você crer.